Tava sentado na mesa da cozinha quando minha filha Marina entrou com aquela cara que eu já conhecia bem. 60 anos de vida me ensinaram a ler as pessoas, principalmente quando elas estão prestes a soltar uma bomba na sua cara. Ela puxou a cadeira com aquele barulho estridente que me arrepiou a espinha toda, e eu já sabia que o que vinha não ia ser bom. Pai, a gente precisa conversar sobre uma coisa séria, ela disse, cruzando os braços. Do meu lado, meu filho Ricardo mexia no celular, sem nem levantar os olhos. Aquilo já me deixou ainda mais apreensivo. Quando os dois se juntavam para me confrontar, nunca era nada que prestasse. Pode falar, respondi, tentando manter a calma. Meu coração já estava acelerado, mas eu não ia demonstrar fraqueza. Aprendi isso cedo na vida. Marina respirou fundo e soltou. Olha, eu e o Ricardo conversamos muito sobre isso. A gente sabe que você tá ficando mais velho, e a casa tá grande demais para você cuidar sozinho. Então a gente pensou numa solução. Solução. Essa palavra me arrepiou todinho. Sempre que alguém vem com solução, geralmente o problema é você. A situação é a seguinte, pai, Ricardo finalmente largou o celular e me encarou. A gente não pode te deixar morando sozinho aqui. É perigoso, você pode cair, pode passar mal, e ninguém vai estar por perto para ajudar. Eu tô bem, rebati. Tenho 60 anos, não 66 anos na cova. A gente sabe, pai, mas é melhor prevenir, Marina continuou. Então decidimos que você vai morar com um de nós. Mas como a gente não quer criar problema entre irmãos, decidimos deixar você escolher. Foi aí que ela soltou a pérola que me deixou estarrecido. Você escolhe, ou vem morar comigo e com Fábio, ou vai morar com o Ricardo e a Patrícia. A gente vendeu a casa. Os documentos já foram encaminhados pro cartório. O mundo parou. Eu senti aquilo como um soco no estômago. Um soco daqueles que te deixa sem ar, sem chão, sem nada. Vocês fizeram o quê? Consegui falar, mas minha voz saiu fraca, trêmula. A gente vendeu a casa, pai. Já tem comprador. Tudo certo. O valor vai ser dividido entre nós dois, afinal você não vai precisar mais dela, Ricardo explicou com uma frieza que me partiu o coração. Mas essa casa é minha. Vocês não podem vender minha casa sem meu consentimento. Marina suspirou, como se eu fosse uma criança birrenta. Pai, tecnicamente a casa está no seu nome, mas a gente já consultou um advogado. Como você tem mais de 60 anos e mora sozinho, conseguimos provar que você precisa de auxílio. E como seus filhos, temos o direito de tomar certas decisões pelo seu bem. Meu bem? Meu bem? Aquilo não era pelo meu bem. Aquilo era interesse puro, descarado, sem nenhum pudor. Vocês me consultaram em algum momento? Perguntei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Pai, se a gente tivesse consultado, você ia criar problema. Você é teimoso, sempre foi. Por isso a gente tomou a iniciativa. Marina disse. Iniciativa de roubar minha casa? Não é roubo, pai. É cuidado. E você ainda vai ter onde morar. Só precisa escolher, comigo ou com o Ricardo. A gente dá uma semana para você decidir. Fiquei ali, paralisado, olhando para os meus 2 filhos. As crianças que eu criei, que eu sustentei, que eu eduquei. A Marina, que eu levava na escola todo dia de bicicleta porque não tinha carro. O Ricardo, que eu ensinei a andar de bicicleta, a jogar futebol, que eu acordava às 5 da manhã para trabalhar e garantir que não faltasse nada para ele. E agora, ali estavam eles, dividindo minha casa como se fosse um espólio antecipado. E se eu não escolher nenhum dos dois? Perguntei, a voz firme agora. Os dois se entreolharam, e Ricardo deu de ombros. Então você vai ter que se virar. Pai, a casa vai ser vendida de qualquer jeito. Vocês são uns ingratos, falei, levantando da cadeira. Eu passei a vida inteira cuidando de vocês, trabalhando feito um condenado para dar tudo do bom e do melhor, e é assim que vocês me retribuem? Pai, não dramatiza. A gente tá fazendo isso por você. Marina tentou me acalmar, mas eu não queria ser acalmado. Saiam da minha casa. Agora. É melhor você repensar sua atitude, pai, Ricardo disse, levantando também. Porque a gente tá tentando te ajudar. Se você recusar ajuda, o problema é seu. O problema é meu? O problema é meu? Eu tava praticamente gritando agora. Vocês invadiram minha vida,
venderam minha casa sem eu saber, e ainda dizem que o problema é meu? A gente volta daqui uma semana para saber sua decisão, Marina disse, pegando a bolsa. Pensa bem, pai. Não seja orgulhoso. Você precisa da gente. Eles saíram, e eu fiquei ali, sozinho na cozinha, sentindo o peso de 60 anos desabar sobre mim. Aquela casa era tudo para mim. Cada tijolo tinha minha história, meu suor, minhas lembranças. Caminhei pela casa vazia depois que eles foram embora. Cada cômodo tinha uma memória grudada nas paredes. A sala onde a gente assistia televisão nos domingos, quando os dois eram pequenos. O quarto que era da Marina, com aquelas marcas de giz de cera na parede que a Lúcia nunca quis apagar porque dizia que fazia parte da infância dela. O quarto do Ricardo, onde ainda tinha o adesivo do time de futebol que ele colocou quando tinha 10 anos. Fui pro quintal. O jardim estava meio abandonado nos últimos tempos. Minhas costas não aguentavam mais tanto trabalho, mas ainda dava para ver o amor que a Lúcia tinha colocado ali. As roseiras que ela plantou continuavam florescendo todo ano. A jabuticabeira que a gente plantou quando a Marina nasceu, agora gigante, cheia de frutos. Sentei no banco de madeira que eu mesmo tinha feito há 20 anos. Tava velho, rangendo, mas ainda aguentava meu peso. Dali, eu podia ver a casa toda. Podia ver os 35 anos de história que aquelas paredes guardavam. E meus filhos queriam arrancar tudo isso de mim. Não por necessidade real, mas por ganância. Por incompetência em administrar as próprias vidas. Pensei na Lúcia. O que ela diria se tivesse viva? Ela sempre foi mãe coruja demais. Talvez tivesse passado a mão na cabeça deles. Ou talvez não. Talvez ela tivesse sido até mais dura do que eu estava sendo. A Lúcia tinha princípios muito fortes. Não tolerava desrespeito, não aceitava mentira. Lembrei de uma vez que a Marina, com uns 12 anos, tinha mentido pra gente sobre ter ido na casa de uma amiga. Na verdade, ela tinha ido no shopping com um grupinho de meninas, sem permissão. A Lúcia descobriu e deu o maior sermão. Disse que confiança era como cristal, uma vez quebrada, nunca mais ficava igual. Se você mente agora, vai mentir sempre, ela disse para Marina naquele dia. E aí ninguém mais vai acreditar em você. Nem quando você estiver falando a verdade. A Marina chorou, pediu desculpa, prometeu nunca mais mentir. E durante alguns anos, ela cumpriu. Mas depois que a Lúcia morreu, as coisas mudaram. Os dois mudaram. Será que foi culpa minha? Será que eu fui frouxo demais depois que fiquei viúvo? Será que deveria ter sido mais rígido, mais presente, mais atento? Essas perguntas me atormentaram a noite toda. Não consegui dormir. Ficava revirando na cama, pensando em tudo que tinha dado errado, em todos os sinais que eu tinha ignorado ao longo dos anos. Comprei aquele terreno há 35 anos, quando ainda estava casado com a Lúcia. A gente construiu a casa aos poucos, tijolo por tijolo, com o dinheiro contado. Eu trabalhava como mecânico, ela era costureira. A gente juntava cada centavo para comprar material de construção. Lembro do dia que assentamos o primeiro tijolo. A Lúcia estava grávida da Marina, barrigona, mas insistiu em estar lá. Disse que queria ver o começo da casa dos sonhos dela. Eu ri e disse que sonho era muita pretensão, mas ela insistiu. Nosso lar vai ser aqui, meu amor. Aqui a gente vai criar nossos filhos. Aqui a gente vai envelhecer junto. Ela não envelheceu. Morreu há 15 anos, de câncer. Mas essa casa ainda guardava a presença dela em cada cômodo. O azulejo da cozinha que ela escolheu. A cor da parede da sala que ela insistiu em pintar de amarelo claro. O jardim que ela plantou e que eu mantenho até hoje, mesmo sem ter o mesmo talento que ela tinha. A construção levou 5 anos. 5 anos de pedreiros trabalhando nos fins de semana, porque era quando eu conseguia pagar. 5 anos de a gente vivendo num barraco de madeira no fundo do terreno enquanto a casa ficava pronta. Eu me lembro de cada fase. Quando terminamos as fundações, fizemos uma festa pequenininha só entre nós dois. A Lúcia fez um bolo, eu comprei uma garrafinha de vinho barato, e a gente brindou ali, sentados numa pilha de tijolos, sonhando com o futuro. Quando levantamos as paredes, a Marina já tinha nascido. Ela ficava no carrinho, dormindo na sombra, enquanto eu e o pedreiro trabalhávamos. A Lúcia ficava vigiando, trazendo água pra gente, conversando sobre como ia ser cada cômodo. Aqui vai ser o quarto da Marina,
ela dizia, apontando para um espaço que ainda era só tijolo sem reboco. Vai ter uma janela grande, para a entrada bastante luz. E ali, apontava para o outro lado, vai ser nosso quarto, de onde a gente vai poder ouvir se ela chorar de noite. Quando colocamos o telhado, foi outra festa. Dessa vez chamamos os pais dela, os meus, alguns amigos. Todo mundo trouxe comida, bebida, e a gente comemorou até tarde. Era mais do que um telhado, era um símbolo de que a gente estava conseguindo, de que o sonho estava virando realidade. O piso foi a parte mais demorada. A Lúcia queria aqueles pisos de cerâmica bonitos, mas eram caros. Levamos quase um ano só juntando dinheiro para os pisos. Enquanto isso, a gente andava no contrapiso mesmo, frio e áspero. Mas finalmente conseguimos. E quando o último piso foi assentado, a Lúcia chorou. Chorou de alegria, de alívio, de gratidão. A gente conseguiu, ela disse, me abraçando forte. A gente realmente conseguiu. A pintura foi feita por nós mesmos. Eu, a Lúcia, e até minha sogra ajudou. Foram fins de semana inteiros pintando paredes, errando nas cores, corrigindo, rindo dos erros. A Marina, com uns 3 anos na época, também quis ajudar. Terminou toda suja de tinta, mas feliz. Quando finalmente mudamos para dentro da casa, em definitivo, foi o dia mais feliz da nossa vida até então. A casa não estava totalmente pronta, ainda faltavam portas em alguns cômodos, os armários da cozinha eram improvisados, não tinha forro em vários lugares. Mas era nossa. Era nosso lar. A primeira noite que dormimos lá, a Lúcia não conseguiu dormir de tanta emoção. Ficou andando pela casa, tocando nas paredes, olhando cada detalhe. É nossa, ela repetia. Realmente nossa. Ninguém pode tirar isso da gente. Como ela estava enganada. Acontece que alguém podia sim tirar. Nossos próprios filhos. E agora meus filhos queriam tirar tudo isso de mim. Não só a casa física, mas as memórias, a conexão com a Lúcia, com meu passado, com minha identidade. Passei aquela noite sem dormir, pensando. Meu orgulho não me deixava aceitar morar nem com a Marina nem com o Ricardo. Eles me tratavam como um peso, um fardo que precisava ser gerenciado. Eu não era uma mercadoria para ser distribuída entre eles. No dia seguinte, acordei com uma ideia. Se eles queriam vender minha casa, eu ia descobrir se isso era realmente legal. Liguei para um conhecido meu, o Heitor, que era advogado. Expliquei a situação toda, e ele ficou indignado. Isso é absurdo, eles não podem fazer isso sem teu consentimento. A casa está no teu nome, você é legalmente capaz, não tem nenhum processo de interdição contra você. Isso é completamente legal. Mas eles disseram que consultaram um advogado. Falei. Consultaram advogado nenhum. Ou o advogado é tão ruim quanto eles. Olha, vem aqui no escritório amanhã. A gente vai resolver isso. Fui no dia seguinte. O Heitor analisou toda a situação e me explicou que meus filhos estavam cometendo um crime. Eles não podiam vender a casa sem meu consentimento, e qualquer tentativa de fazer isso seria nula. Mas pelo jeito eles já encontraram um comprador, eu disse, preocupado. Não importa. Sem tua assinatura, a venda não pode ser concretizada. E se eles forjaram tua assinatura, isso é crime de falsificação. Vamos mandar uma notificação extrajudicial para eles, deixando claro que você não autorizou nada e que qualquer tentativa de venda será barrada judicialmente. Senti um alívio imenso, mas ao mesmo tempo, uma tristeza profunda. Como eu tinha chegado naquele ponto? Como meus filhos tinham se tornado pessoas capazes de fazer algo assim comigo? A notificação foi enviada. 3 dias depois, recebi uma ligação furiosa da Marina. Pai, que palhaçada é essa de notificação? Você está processando a gente? Não. Eu estou impedindo que vocês cometam um crime. Vocês não podem vender minha casa sem minha autorização. A gente só está tentando te ajudar. Ajudar? Roubando minha casa? Isso é ajuda para você? Pai, você está sendo manipulado por algum advogado oportunista. Não vê que ele só quer ganhar dinheiro em cima de você? O Heitor é meu amigo há 30 anos. Marina. Ele não está ganhando nada com isso. Está me ajudando porque vê que vocês estão tentando me passar a perna.
Ela desligou na minha cara. O Ricardo também ligou depois, com o mesmo discurso. Disse que eu estava sendo ingrato, que eles só queriam meu bem, que eu ia me arrepender de não aceitar a ajuda deles. Mas eu não ia aceitar. Não daquele jeito. Se eles realmente se importassem comigo, teriam conversado, teriam me incluído nas decisões. Mas não. Eles simplesmente decidiram por mim, como se eu fosse incapaz, incompetente. Passaram-se alguns dias. Eu continuava na minha casa, cuidando dela como sempre fiz. Regava o jardim, limpava os cômodos, cozinhava minhas refeições. Provava para mim mesmo que eu era perfeitamente capaz de viver sozinho. Foi aí que comecei a pensar mais profundamente sobre tudo. Sobre minha vida, meus relacionamentos, minhas escolhas. Eu tinha dedicado minha vida inteira aos meus filhos. Depois que a Lúcia morreu, então, me entreguei completamente a eles. Ajudava com dinheiro, cuidava dos netos, estava sempre disponível quando precisavam. Mas o que eu tinha recebido em troca? Ingratidão, desrespeito, ganância. A Marina morava numa casa grande, tinha um carro importado, viajava todo ano pro exterior. O Ricardo também tinha uma vida confortável. E como eles conseguiram tudo isso? Com minha ajuda financeira constante ao longo dos anos. Quando a Marina quis abrir aquela loja de roupas, quem emprestou o dinheiro para ela? Eu. Quando o Ricardo precisou de entrada para comprar o apartamento dele, quem deu? Eu. Quando os netos precisavam de material escolar, uniforme, cursos, quem pagava? Eu. E agora, quando eu não servia mais como banco, quando eu era só um pai envelhecendo, eles queriam se livrar de mim. Mas não antes de pegar a única coisa de valor que eu ainda tinha, minha casa. Quanto mais eu pensava, mais revoltado ficava. Mas também mais determinado. Eu não ia deixar que eles saíssem impunes dessa situação. Comecei a investigar a situação financeira dos meus filhos. Descobri coisas que me deixaram ainda mais perturbado. A Marina estava com dívidas enormes. Tinha financiado não sei quantas coisas, e estava endividada até o pescoço. O Ricardo também não estava muito melhor. Descobri que ele tinha feito uns investimentos ruins e perdido muito dinheiro. Foi através de uma conhecida que trabalhava num banco que eu consegui as informações. Não foi fácil, eu não queria parecer um pai intrometido, mas também precisava saber a verdade. Ela me contou, em sigilo, que a Marina tinha empréstimos em 3 bancos diferentes. Cartões de crédito estourados. Financiamentos de carro, de reforma da casa, de não sei mais o que. Ela tá devendo quase 200 mil, a mulher me disse, preocupada. E pelo jeito que as coisas estão indo, não vai conseguir pagar. Sobre o Ricardo, descobri através de um colega dele de trabalho. Aparentemente, ele tinha entrado num esquema de investimento que prometia retornos altíssimos. Colocou todas as economias dele nisso, e ainda pegou o dinheiro emprestado. Quando o esquema desmoronou, como todos esses esquemas sempre desmoronam, ele perdeu tudo. Ele tá desesperado, o cara me contou. Toda hora tá procurando formas de ganhar dinheiro rápido. Tá até considerando pegar mais empréstimos para tentar recuperar o que perdeu. De repente tudo fez sentido. Eles não queriam vender minha casa por preocupação comigo. Eles queriam o dinheiro da venda para resolver os próprios problemas financeiros. E mais, queriam me enfiar na casa de um deles não por amor, mas provavelmente esperando que eu arcasse com as despesas da casa, facilitando a vida deles ainda mais. Aquilo me deu uma raiva tão grande que eu quase tive um treco. Fiquei tremendo, sentindo o sangue ferver nas veias. Como eles tinham coragem? Como conseguiam dormir à noite sabendo que estavam planejando roubar o próprio pai para cobrir as próprias incompetências? Sentei na sala, respirando fundo, tentando me acalmar. Não podia deixar a raiva me dominar. Precisava pensar claramente, estrategicamente. Era óbvio que confrontá-los diretamente não ia adiantar nada. Eles iam negar, iam arranjar desculpas, iam me convencer que estavam fazendo aquilo pelo meu bem. Manipuladores sempre têm resposta para tudo. Não, eu precisava de algo mais eficaz. Precisava dar uma lição que eles nunca esquecessem. Uma lição que os fizesse entender, de uma vez por todas, que ações têm consequências. Fiquei dias pensando nisso, analisando possibilidades, considerando estratégias, planejando cada passo. E aos poucos, um plano foi se formando na minha cabeça.
Era arriscado. Era ousado. Mas era necessário. Comecei pelos aspectos legais. Liguei pro Heitor novamente, mas dessa vez fui pessoalmente no escritório dele. Levei todos os documentos da casa, todas as informações que tinha reunido sobre o que meus filhos estavam planejando. Heitor analisou tudo com atenção. Era um advogado experiente, já tinha visto de tudo na vida, mas até ele ficou chocado com a situação. Isso é surreal, ele disse, balançando a cabeça. Eu já vi muitos casos de filhos tentando se apropriar dos bens dos pais, mas geralmente é quando os pais estão realmente incapacitados. No teu caso, você está perfeitamente lúcido e capaz. Eles me subestimaram, respondi. Acharam que por eu ser velho, seria fácil me manipular. Erro deles. Agora, vamos ao que interessa. Legalmente, tu tá completamente protegido. A casa tá no teu nome, não há nenhum processo de interdição contra ti, e qualquer venda sem teu consentimento seria nula. Além disso, se eles tentarem forjar tua assinatura, isso é crime. Falsificação de documento, apropriação indébita, possivelmente até estelionato. Eu não quero processar meus filhos, Heitor. Ele me olhou surpreso. Não? Depois de tudo que eles tentaram fazer? Não. Pelo menos não ainda. Quero dar a eles a chance de aprenderem sozinhos. Mas preciso da tua ajuda para garantir que eles não consigam me prejudicar. Entendo. O que tu tens em mente? Expliquei meu plano. Heitor ouviu tudo em silêncio, e quando terminei, ele tinha um pequeno sorriso no rosto. Isso é cruel, ele disse. Eles merecem. Concordo plenamente. E vou te ajudar. Inclusive, acho que sei de algumas formas de tornar isso ainda mais educativo para eles. Liguei pro Heitor novamente e expliquei o que tinha descoberto. Cara, isso é ainda mais grave do que eu pensava, ele disse. Eles estão tentando se apropriar do teu patrimônio para resolver problemas deles. Isso pode caracterizar até estelionato. Eu não quero processar meus filhos, Heitor, mas eu quero que eles aprendam uma lição. E qual seria? Quero que eles sintam na pele o que é ser traído por quem você mais ama. Heitor ficou em silêncio por um momento. O que você tem em mente? Expliquei meu plano. Era arriscado, mas necessário. Heitor concordou em me ajudar. Nos dias seguintes, comecei a agir. Primeiro, fui atrás de saber quem era o suposto comprador da casa. Descobri que era um casal jovem, que estava procurando um lugar para morar. Entrei em contato com eles e expliquei a situação. Eles ficaram chocados. A gente não sabia que o senhor não tinha autorizado a venda, a mulher disse. Seus filhos disseram que o senhor estava de acordo, mas que morava em outra cidade e por isso não podia assinar pessoalmente os documentos. Eles mentiram. Eu moro aqui, sempre morei. E não autorizei venda nenhuma. O casal cancelou a compra imediatamente. Disseram que não queriam se envolver numa situação dessas. Com isso, o plano dos meus filhos já tinha desmoronado. Mas eu não ia parar por aí. Convoquei uma reunião com eles. Disse que tinha tomado minha decisão sobre com quem eu ia morar. Os dois apareceram na minha casa, ansiosos. E então, pai? Decidiu? Marina perguntou, com aquele sorriso falso que não enganava ninguém. Decidi sim. Não vou morar com nenhum de vocês. Os dois empalideceram. Mas pai, você precisa morar com alguém, Ricardo protestou. Não preciso não. Vou ficar na minha casa. A casa que vocês tentaram vender sem minha autorização. A gente já explicou que era pelo seu bem, Marina insistiu. Era pelo bem de vocês, você quer dizer. Eu sei que vocês estão endividados. Eu sei que queriam o dinheiro da venda para resolver os problemas de vocês. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Os dois se entreolharam, sem saber o que dizer. Como você? Quem te contou isso? Ricardo gaguejou. Não importa como eu sei. O importante é que eu sei. E sei também que vocês mentiram para mim, manipularam, tentaram me roubar. Tudo isso porque são irresponsáveis e não sabem administrar o próprio dinheiro. Pai, a gente pode explicar, Marina tentou. Não precisa explicar nada. Eu entendi perfeitamente. Vocês são egoístas, ingratos e desonestos. E eu não vou permitir que façam isso comigo.
Então quer dizer que você não vai nos ajudar? Ricardo disse, com raiva na voz. Depois de tudo que a gente fez por você? Eu ri. Ri porque era cômico demais. Tudo que vocês fizeram por mim? Me contem uma coisa que vocês fizeram por mim nos últimos 10 anos. Os dois ficaram mudos. Pois é. Não conseguem pensar em nada, né? Porque não fizeram nada. Quem sempre ajudou fui eu. Quem deu dinheiro quando precisavam fui eu. Quem cuidou dos netos quando vocês queriam viajar fui eu. E agora, quando vocês precisam de novo, querem me usar mais uma vez. Não é assim, pai, Marina disse, com lágrimas nos olhos. Mas eu sabia que eram lágrimas de frustração, não de arrependimento. É exatamente assim. Mas podem ficar tranquilos. Eu resolvi que vou ajudar vocês. Do meu jeito. Os dois se animaram. Era patético ver como a menção de ajuda financeira acendia aquela faísca de esperança neles. Eu vou vender a casa. Mas não para vocês. Como assim? Ricardo franziu a testa. Eu vou vender a casa e vou usar o dinheiro para fazer algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Fazer o quê? Marina perguntou, desconfiada. Vou viajar pelo país. Conhecer lugares que eu nunca conheci. Fazer coisas que eu sempre quis fazer. Aproveitar os anos que me restam. Mas pai, e se você precisar de dinheiro? E se acontecer alguma coisa? Ricardo argumentou. Mas eu via que o que realmente preocupava ele era ficar sem herança. Eu me viro. Sempre me virei. E vocês também vão ter que se virar. Sozinhos. Sem contar com meu dinheiro. Isso é um absurdo. Depois de tudo que a gente passou, você vai nos deixar na mão? Marina gritou. Não, filha. Vocês é que me deixaram na mão. Vocês é que tentaram me roubar. Eu só tô pegando de volta o que é meu. Se você fizer isso, a gente nunca mais fala com você, Ricardo ameaçou. Ótimo! Pelo menos eu sei que quando vocês não falarem comigo, é porque realmente não querem, e não porque estão fingindo para conseguir dinheiro. Os dois saíram furiosos da minha casa. Bateram a porta com tanta força que os quadros na parede balançaram. Fiquei ali, sozinho de novo, mas dessa vez sentindo algo diferente. Não era tristeza. Era alívio. Um alívio profundo de ter finalmente me libertado do peso de filhos que só me viam como fonte de dinheiro. Nos dias seguintes, coloquei o plano em prática. Realmente coloquei a casa à venda. Mas não era bem uma venda comum. Com a ajuda do Heitor, estruturei uma venda onde o valor seria recebido em parcelas mensais durante 10 anos, o que garantiria minha estabilidade financeira por um bom tempo. Além disso, parte do valor seria investido num fundo que geraria renda passiva para mim. Eu não ia ficar rico, mas ia ter uma vida digna e confortável, sem depender de ninguém. Enquanto isso, meus filhos tentaram de tudo. Mandaram mensagens, ligaram, até apareceram na minha porta algumas vezes. Mas eu tinha sido inflexível. Não ia ceder. Não dessa vez. A Marina tentou a abordagem emocional. Pai, eu sei que errei. Mas por favor, não faça isso. Eu preciso de você. Os meninos precisam do avô. Mas eu não cedi. Você teve a chance de ter um pai presente. Mas escolheu ter um banco. Agora aguente as consequências. O Ricardo tentou a abordagem agressiva. Você vai morrer sozinho, velho tolo. Quando precisar de ajuda, ninguém vai estar lá. Prefiro morrer sozinho do que viver sendo usado. A casa foi vendida 3 meses depois. Consegui um bom valor, e os compradores eram um casal de idosos que tinham se encantado com o lugar. Eles prometeram cuidar bem do jardim que a Lúcia tinha plantado, e isso me deu um conforto. Com o dinheiro da venda, fiz exatamente o que tinha dito. Comprei um motorhome usado, mas em bom estado. Arrumei minhas coisas, peguei o que era importante para mim, principalmente as fotos da Lúcia e algumas lembranças dela, e saí para a estrada. Tinha 60 anos, mas me sentia rejuvenescido. Era como se tivesse cortado amarras que me prendiam há décadas. O primeiro lugar que visitei foi uma praia no Nordeste que a Lúcia sempre quis conhecer. Ela via fotos, via reportagens na televisão e dizia um dia a gente vai lá. Mas esse dia nunca chegou. A vida sempre jogava outras prioridades no caminho. Os filhos precisavam disso ou daquilo, tinha que pagar aquela conta,
aquela reforma não podia esperar. Quando cheguei lá, sentei na areia e fiquei olhando pro mar. O sol estava se pondo, tingindo tudo de laranja e rosa. E eu chorei. Chorei pela Lúcia, que nunca viu aquela beleza. Chorei por mim, pelos anos que desperdicei adiando sonhos. Chorei pelos meus filhos, pelo que eles poderiam ter sido e não foram. Mas também sorri. Porque estava ali. Finalmente estava fazendo o que tinha que ter feito há muito tempo. Fiquei naquela cidade por 2 semanas. Acordava cedo, caminhava na praia, conversava com os vendedores locais, provava comidas que nunca tinha experimentado. Conheci um pescador chamado João, um senhor de 70 anos que ainda saía todo dia pro mar. A vida é muito curta para a gente fazer só o que é obrigado, ele me disse um dia, enquanto consertava suas redes. Tem que fazer o que a alma pede. Senão a gente morre por dentro antes de morrer de verdade. Aquelas palavras ficaram comigo. De lá, segui pro sul, parei numa cidade de montanha, onde o frio era intenso, mas a paisagem era de tirar o fôlego. Fiquei num camping, dividindo espaço com outros viajantes. Tinha gente de todas as idades, jovens em busca de aventura, aposentados como eu em busca de liberdade, famílias querendo fugir da rotina. Foi lá que conheci a Helena. Ela estava no motorhome ao lado do meu, e a gente começou a conversar por acaso, numa tarde em que fiz um café forte demais e ofereci uma xícara para ela. Esse café vai me deixar acordada a noite toda, ela riu. Mas vou aceitar mesmo assim. A gente conversou por horas. Sobre as respectivas vidas, sobre o que nos levou para a estrada, sobre sonhos e arrependimentos. Ela me contou sobre os filhos dela, que tinham tentado interná-la num asilo para ficar com o apartamento dela. Eles já tinham até escolhido o lugar, ela disse, com uma mistura de tristeza e raiva na voz. Um desses asilos baratos, onde as pessoas vão para morrer esquecidas. Mas eu descobri a tempo e fugi. Fugi. Literalmente. Peguei tudo que era importante, vendi o apartamento antes que eles pudessem impedir, e caí fora. Faz 6 meses que tô na estrada. E seus filhos? Tentaram me encontrar no começo. Mandavam mensagens desesperadas, dizendo que estavam preocupados, que eu estava louca. Mas eu sabia a verdade. Eles estavam preocupados era com o dinheiro que escorreu das mãos deles. A história dela era tão parecida com a minha que dava para acreditar que éramos personagens da mesma novela ruim. Viajamos juntos por um tempo. Não era romance, nenhum de nós queria isso. Mas era companheirismo genuíno. Alguém que entendia, que não julgava, que estava no mesmo barco. A gente visitou cidades históricas, subiu montanhas, acampou em lugares remotos. Uma vez, ficamos 3 dias numa fazenda no interior, ajudando os donos com a colheita em troca de hospedagem e comida. Era um trabalho pesado para o meu corpo de 60 anos, mas ao mesmo tempo era terapêutico. Tinha algo de purificador no trabalho manual, no suor honesto, no cansaço que vem de fazer algo produtivo. O dono da fazenda, seu Marcos, era um senhor de 80 e poucos anos, mas com energia de alguém 20 anos mais jovem. Na última noite lá, ele nos convidou para jantar na casa dele. Vocês me lembram eu e minha falecida esposa, ele disse, servindo um vinho caseiro. A gente também viajou muito quando ficamos mais velhos. Conhecemos o país inteiro. E seus filhos? Nunca tentaram impedir? Helena perguntou. Tentaram. Disseram que a gente era louco, que podia acontecer alguma coisa, que deveríamos ficar quietos em casa. Mas eu disse para eles, a vida é minha, e enquanto eu puder aproveitar, vou aproveitar. Eles acabaram aceitando. Teve sorte, eu disse. Não foi sorte. Foi firmeza. Quando você mostra para os seus filhos que você tem autonomia, que você não precisa da aprovação deles para viver sua vida, eles respeitam. Podem não gostar, mas respeitam. Aquela conversa me fez pensar muito. Será que se eu tivesse sido mais firme ao longo dos anos, as coisas teriam sido diferentes? Será que meus filhos teriam me respeitado mais se eu tivesse colocado limites mais cedo? Provavelmente sim. Mas não adiantava ficar ruminando o passado. O importante era o presente, e o futuro que eu estava construindo. Continuei viajando por mais alguns meses. Cada lugar que visitava trazia uma nova descoberta, uma nova reflexão, um novo aprendizado. Descobri que eu gostava de fotografia, então comprei uma câmera simples e comecei a registrar tudo. Descobri que gostava de escrever,
Então comprei um caderno e comecei a anotar minhas experiências, meus pensamentos. Descobri, acima de tudo, que eu era muito mais do que só pai do Ricardo e da Marina. Eu era uma pessoa completa, com interesses próprios, com sonhos próprios, com uma vida própria. 6 meses depois, eu estava numa cidade litorânea quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era do Heitor. Preciso falar com você. É sobre seus filhos. Liguei para ele, preocupado. O que aconteceu? Eles tentaram entrar com uma ação contra você, alegando que você não está em condições mentais de administrar seu próprio dinheiro. Eu ri. Claro que eles iam fazer isso. E o que aconteceu? O juiz negou. Não há nenhuma evidência de que você tenha qualquer problema mental ou cognitivo. Pelo contrário, ele achou a ação absurda e ainda deu uma advertência neles por tentarem usar a justiça de forma maliciosa. Ótimo! Mas tem outra coisa. O Ricardo tá com sérios problemas financeiros. Parece que entrou num esquema de pirâmide financeira e perdeu tudo. A Marina também não tá bem. A loja faliu e ela tá com dívidas enormes. Senti uma pontada de tristeza. Não por eles terem se dado mal. Isso era consequência das próprias escolhas. Mas por ver que eram tão perdidos, tão desesperados. E eles querem o que de mim? Querem que você volte e os ajude. Disseram que aprenderam a lição. Não. Você tem certeza? Absoluta. Se eu voltar agora, vou estar reforçando o comportamento deles. Eles vão achar que podem fazer qualquer coisa que no final o pai idiota sempre volta e resolve. Não. Dessa vez não. Heitor suspirou. Eu entendo. Só achei que você devia saber. Obrigado por me avisar. Desliguei e fiquei olhando pro mar. Parte de mim sentia pena dos meus filhos. Afinal, ainda eram meus filhos, por mais que tivessem me decepcionado profundamente. Mas a parte racional de mim sabia que voltar seria um erro. Eles precisavam aprender a se virar sozinhos. Precisavam entender que ações têm consequências. E que não dá para usar as pessoas, especialmente os próprios pais, e esperar que não haja repercussões. Continuei viajando. Conheci uma mulher incrível numa dessas viagens. Ela se chamava Helena, tinha 58 anos, era viúva também, e estava fazendo exatamente o que eu estava fazendo, recomeçando a vida depois de anos dedicados a outras pessoas. A gente se conectou imediatamente. Não era amor, não era romance no sentido tradicional. Era companheirismo. Era entender que a gente tinha vivido vidas paralelas, tinha cometido os mesmos erros, e agora estava buscando os mesmos acertos. Helena tinha 2 filhos também. E a história dela era parecida com a minha. Eles tinham tentado interná-la num asilo para ficar com a casa dela. Mas ela tinha sido mais esperta e tinha fugido antes que conseguissem. A gente viajou junto por um tempo. Dividiu o motorhome, dividiu despesas, dividiu histórias. Era reconfortante ter alguém que entendia exatamente pelo que eu tinha passado. 1 ano depois de ter saído de casa, eu estava numa cidade no interior quando recebi uma ligação. Era um número que eu não conhecia, mas decidi atender. Alô? Vô? Era a voz da Isabela, minha neta, a filha da Marina. Ela tinha 15 anos. Isabela? Como você conseguiu meu número? Eu pedi pro advogado do vovô. Ele me deu. Heitor. Claro. O que aconteceu, filha? Vô, eu sei que o senhor tá chateado com a minha mãe e com o tio Ricardo. E eu entendo. O que eles fizeram foi horrível. Mas, eu só queria falar com o senhor. Só queria saber se o senhor tá bem. Senti meu coração apertar. A Isabela sempre foi diferente dos pais dela. Sempre foi mais sensível, mais empática. Eu tô bem, filha. Muito bem, na verdade. Minha mãe disse que o senhor abandonou a gente. Não foi bem assim. Mas é uma longa história. Eu sei da história toda, vô. Eu ouvi as conversas. Eu sei que eles tentaram vender sua casa sem o senhor saber. Eu sei que eles fizeram muita coisa errada. E você não tá brava comigo por ter ido embora? Ela ficou em silêncio por um momento. Não. Eu entendo. Se eu fosse o senhor, teria feito a mesma coisa. Conversamos por quase 2 horas.
Ela me contou como as coisas estavam em casa. Como a situação financeira estava difícil. Como os pais dela brigavam o tempo todo. Como ela se sentia presa naquele ambiente tóxico. Eu queria poder ir embora também, ela confessou. Mas eu não tenho idade para isso. Aguenta firme, filha. Mais 3 anos e você pode seguir seu próprio caminho. O senhor acha que um dia vai voltar? Não sei, Isabela. Sinceramente, não sei. Eu sinto sua falta, vô. Eu também sinto a sua. Depois daquela ligação, comecei a manter contato regular com a Isabela. Ela era a única pessoa da família que eu ainda queria ter por perto. E diferente dos pais dela, ela nunca me pediu dinheiro, nunca tentou me manipular. Só queria conversar, desabafar, ter alguém que a ouvisse. 2 anos se passaram. Eu continuava viajando, mas tinha estabelecido uma base numa cidade pequena no litoral. Tinha alugado uma casinha simples, perto da praia. A Helena tinha decidido fazer o mesmo, mas numa cidade vizinha. A gente se visitava com frequência. Foi quando recebi outra ligação. Dessa vez, era do hospital. O senhor é pai de Marina Santos? Meu coração gelou. Sou. Ela deu entrada aqui há algumas horas. Teve um infarto. Tá estável agora, mas precisa de cirurgia urgente. Senti meu mundo desabar de novo. Por mais raiva que eu tivesse dela, por mais mágoa, ela ainda era minha filha. Era a menina que eu segurava no colo quando ela tinha pesadelos, a adolescente que eu ensinei a dirigir, a mulher que deu à luz minha neta. Peguei o primeiro ônibus para a cidade onde ela morava. Foram 6 horas de viagem que pareceram durar uma eternidade. Fiquei o tempo todo olhando pela janela, vendo a paisagem passar, pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Pensava na Marina criança, sempre sorridente, sempre carinhosa. Lembrava de quando ela tinha uns 5 anos e fazia desenhos para mim todo dia. Esse é você, papai, ela dizia, me mostrando rabiscos coloridos. Você é o melhor pai do mundo. Eu guardava todos aqueles desenhos numa caixa, como tesouros. Pensava na Marina adolescente, rebelde mas ainda doce no fundo. Mesmo quando brigávamos, e brigávamos bastante naquela fase, ela sempre acabava pedindo desculpas, me dando um abraço, dizendo que me amava. Quando é que tudo mudou? Quando é que o amor se transformou em ganância? Quando é que eu deixei de ser o pai e virei apenas uma fonte de recursos? Essas perguntas me torturavam enquanto o ônibus atravessava estradas vazias. Quando cheguei no hospital, encontrei o Ricardo na sala de espera. Ele estava acabado. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 2. Pai, ele me viu e se levantou. Por um momento, ficamos ali parados, sem saber o que fazer. Até que ele deu um passo à frente e me abraçou. E para minha surpresa, começou a chorar. Eu achei que você não ia vir, ele soluçou. Achei que você ia me mandar pro inferno e desligar o telefone. Eu também estava chorando. Não conseguia evitar. Eu não ia deixar de vir numa hora dessas. Obrigado, pai. Obrigado por estar aqui. Nos sentamos lado a lado, em silêncio por um tempo. Depois, ele começou a falar. A Marina não tá bem há um tempo. Desde que você foi embora, ela mudou. Ficou deprimida, ansiosa. Começou a ter problemas de saúde. Eu disse para ela procurar um médico, fazer uns exames, mas você conhece ela. Teimosa que nem você. Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. As dívidas pioraram? Ele confirmou com a cabeça. Muito. Ela teve que fechar a loja. Perdeu quase tudo. E eu não tô muito melhor. Perdi meu emprego há 6 meses. Tô fazendo bicos, o que aparece. E a Patrícia? Ela me largou. Disse que não casou comigo para passar dificuldade. Foi morar com a mãe dela e levou os meninos. Senti uma pontada de tristeza pelo Ricardo. Sim, ele tinha feito escolhas ruins, tinha me magoado profundamente. Mas ver ele assim, destruído, não me dava satisfação nenhuma. E você? Como você tá? Ele perguntou. Eu tô bem. Vivendo um dia de cada vez, aproveitando a vida que me resta.
Deve ser bom. Não ter que se preocupar com nada, com ninguém. Não é que eu não me preocupe, mas aprendi que não posso viver a vida dos outros. Cada um tem que aprender com os próprios erros. Ficamos mais um tempo em silêncio. Então, o médico apareceu. Ele explicou que a cirurgia era de alto risco. A Marina tinha obstrução em 3 artérias principais. O coração dela estava muito debilitado. As chances de sobrevivência eram de cerca de 50%. 50%, Ricardo repetiu, atordoado. Isso quer dizer que ela pode. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, o médico disse. Mas vocês precisam estar preparados para qualquer resultado. Quando o médico saiu, Ricardo desabou. Cobriu o rosto com as mãos e chorou como uma criança. E eu, mesmo depois de tudo, não consegui deixá-lo sozinho. Sentei ao lado dele, coloquei a mão no ombro dele, e ficamos ali, 2 homens quebrados, esperando notícias que podiam mudar tudo. A cirurgia começou às 6 da tarde. 6 horas, o médico tinha dito. 6 horas que pareciam uma eternidade. A Isabela chegou por volta das 7. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Vô, você veio. Ela correu e me abraçou tão forte que quase me derrubou. Claro que eu vim, filha. Eu tava com tanto medo que você não viesse. Que você ainda tivesse tão bravo com a gente que... Tá tudo bem. Eu tô aqui agora. A gente ficou ali, os 3, esperando. Cada minuto parecia durar 1 hora. Cada hora parecia durar 1 dia. A Isabela dormiu no meu ombro por um tempo. O Ricardo ia e voltava, nervoso demais para ficar parado. Eu rezava. Não sou muito religioso, mas naquela noite, rezei como nunca tinha rezado antes. Pedia para Marina sobreviver. Pedia uma segunda chance para todos nós. Pedia forças para lidar com o que viesse. Eram quase meia-noite quando o médico finalmente saiu. A gente se levantou de um pulo, nossos corações na garganta. A cirurgia foi bem sucedida, ele disse, e eu senti minhas pernas quase cederem de alívio. Mas ela ainda está em estado muito delicado. As próximas 48 horas são cruciais. Qualquer coisa pode acontecer. Mas ela vai ficar bem? Isabela perguntou, a voz tremendo. Eu não posso prometer nada. Mas fizemos tudo o que podíamos. Agora é esperar e ver como o corpo dela responde. Foram as 48 horas mais longas da minha vida. A gente não saiu do hospital. Dormíamos nas cadeiras desconfortáveis da sala de espera, comíamos sanduíches sem gosto da lanchonete, bebíamos café ruim das máquinas. Mas não importava. A única coisa que importava era Marina. No segundo dia, ela piorou. Teve uma arritmia que fez todos os alarmes dispararem. Médicos e enfermeiros correram pro quarto dela. A gente ficou do lado de fora, impotentes, ouvindo os comandos urgentes, o barulho das máquinas, sem poder fazer nada. Foram 20 minutos de puro terror. 20 minutos em que eu achei que ia perder minha filha. 20 minutos em que me arrependi de todos os momentos que passei longe dela, de todas as palavras duras que disse, de todo o orgulho que mantive. Mas ela sobreviveu. Estabilizou. E no terceiro dia, finalmente, ela acordou. Quando me viu no quarto, ela começou a chorar. Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Peguei na mão dela. A gente conversa sobre isso depois. Agora você precisa se recuperar. Não. Eu preciso falar agora. Porque eu não sei se vou ter outra chance. Ela estava fraca, a voz saindo com dificuldade. Eu fui uma péssima filha. Fui gananciosa, egoísta, ingrata. E você nunca mereceu nada do que eu fiz. Marina, calma. Não, pai. Deixa eu falar. Quando você foi embora, eu fiquei com raiva. Achei que você tinha nos abandonado. Mas com o tempo, eu fui entendendo. Eu fui percebendo que você só se protegeu. E eu não te culpo por isso. Eu não queria que as coisas terminassem daquele jeito. Eu sei. Mas a culpa foi minha. Minha e do Ricardo. A gente destruiu nossa relação com você por ganância, por estupidez. Fiquei ali, segurando a mão dela, ouvindo ela desabafar. E percebi que, no fundo,
Eu ainda amava minha filha. Ainda amava meus filhos. Mas amor não significa aceitar tudo. Amor também é colocar limites, é se proteger quando necessário. A Marina se recuperou lentamente. Levou 2 meses até ela ter alta. Durante esse tempo, eu fiquei por perto. Não voltei a morar com eles, mas visitava frequentemente. O Ricardo também tinha mudado. Ele tinha conseguido um emprego humilde, estava pagando as dívidas aos poucos, tinha aprendido a viver com menos. E pela primeira vez em muito tempo, ele parecia genuinamente feliz. Sabe o que eu descobri, pai? Ele me disse um dia. Descobri que eu não preciso de muito para ser feliz. Preciso de um teto, comida na mesa e pessoas que eu amo por perto. O resto é supérfluo. Você levou 60 anos para aprender o que eu sempre tentei te ensinar. Eu sei. E me arrependo de não ter te ouvido antes. Não era um final perfeito. Não era aquele final de conto de fadas onde tudo se resolve e todos vivem felizes para sempre. Mas era real. Era humano. Eu nunca voltei a morar com meus filhos. Nunca voltei a ajudá-los financeiramente de forma incondicional. Mas reestabeleci uma relação com eles. Uma relação diferente, baseada em respeito mútuo, em limites claros, em entendimento de que amor não significa permitir abusos. A Isabela se formou no ensino médio e decidiu que queria morar comigo por um tempo antes de ir para a faculdade. Eu aceitei. Ela era a luz da minha vida, a única que nunca tinha me decepcionado. Hoje, aos 67 anos, eu vivo numa casa simples perto da praia. Tenho uma rotina tranquila. Acordo cedo, tomo meu café, vou caminhar na praia. A Helena mora a alguns quarteirões daqui, e a gente passa muito tempo junto. Não casamos, nem eu nem ela queremos isso, mas temos um companheirismo que vale mais do que qualquer certidão de casamento. Meus filhos me visitam uma vez por mês. As conversas ainda são um pouco desajeitadas às vezes, mas são honestas. Eles sabem que não podem mais me manipular. E eu sei que não posso deixar que o passado domine o presente. Quando a Marina me deu aquela escolha impossível, escolher entre morar com ela ou com o Ricardo, eu escolhi nenhum. E foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Porque eu aprendi que não somos obrigados a aceitar migalhas de afeto de pessoas que só nos querem por interesse. Aprendi que não somos obrigados a manter relacionamentos tóxicos só porque são família. Aprendi que amor próprio às vezes significa dizer não, mesmo quando isso machuca. Agora, ambos os meus filhos entenderam isso. Ambos aprenderam que respeito não se negocia. Ambos perceberam que me perderam por um tempo porque me trataram como objeto, não como pai. E eu ganhei minha liberdade. Ganhei minha paz. Ganhei uma vida que é minha, feita por mim, pra mim. Tem dias que eu sinto falta do que a gente tinha antes? Sim. Sinto falta das crianças que eles eram, das promessas que a vida representava quando eles eram pequenos e me olhavam como se eu fosse um herói. Mas a vida não é feita de nostalgia. É feita de escolhas. E eu escolhi minha dignidade. Escolhi meu respeito próprio. Escolhi não ser mais vítima. E se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque mesmo que doa, mesmo que seja difícil, escolher a si mesmo nunca é a decisão errada. Hoje, quando olho pro mar dessa janela, eu vejo possibilidades. Vejo um futuro que é meu para construir. Vejo uma vida que, finalmente, me pertence por completo. E isso, meus amigos, não tem preço.